Fernanda vai ao encontro de Eduardo no celeiro e ele lhe dá de presente um coração com suas iniciais. Emocionada, ela o presenteia com sua medalha de ouro da Virgem e lhe dá um beijo carinhoso e inocente. Bárbara os surpreende e deixa os dois aterrorizados. Em seguida, leva Fernanda pela mão até Montserrat. A mãe da menina a proíbe de se misturar com os empregados e muito menos com Eduardo. Soledade ouve. Bárbara diz a Montserrat que encontrou Fernanda e Eduardo se beijando no celeiro e que o filho da cozinheira levou para lá com más intenções. Montserrat diz a Gonçalo que a festa deve ser encerrada porque Bárbara surpreendeu Fernanda e Eduardo se beijando na boca. Bárbara diz a Fernanda que é melhor que diga a seus pais que foi Eduardo quem a beijou, pois se eles souberem que ela é a culpada, a mandarão para um colégio interno. Fernanda diz que não quer que castiguem Eduardo por sua culpa. Eduardo garante a sua mãe que ele e Fernanda não estavam fazendo nada de mal e conta o que aconteceu. Fernanda diz a Montserrat que beijou Eduardo. Montserrat fica horrorizada ao saber que sua filha é apaixonada por Eduardo. Soledade diz a Eduardo que Bárbara agora encontrou um pretexto para os prejudicar e o proíbe de voltar a procurar Fernanda. Montserrat diz a Gonçalo que Eduardo e Soledade precisam sair da fazenda, mas ele não concorda que Soledade saia. Bárbara convence Gonçalo de que o melhor para sua família é que Eduardo vá estudar na capital. Liliana diz a Montserrat que não há nada de errado que duas crianças se deem um beijinho. Também diz que ela tem ataques de histeria porque se escandaliza com tudo. Montserrat dá um tapa na filha. No dia seguinte, Jacinto avisa Fernanda que Soledade proibiu Eduardo de voltar à casa grande e de brincar com ela. Camilo dá um beijo em Érica para fazer seu irmão Santiago sofrer. Fernanda diz a Érica que ele só fez isso para machucar seu irmão. Gonçalo informa a Soledade que vai enviar seu filho para estudar na capital e que arcará com as despesas. Eduardo ouve do lado de fora da casa. Soledade arruma as malas de Eduardo. Ele diz que não quer ir embora. Soledade garante que um dia ele vai entender que isso é o melhor. Montserrat proíbe Fernanda de se despedir de Eduardo. Liliana ajuda Fernanda a fugir para que possa se despedir do seu melhor amigo. Os amigos de Eduardo se despedem dele na parada de ônibus. Em seguida, o ônibus parte. Fernanda corre e grita o nome dele. Eduardo a vê. Fernanda fica triste por não poder se despedir do amigo. Liliana consola. Bárbara aconselha a Montserrat contratar uma nova cozinheira. E como Gonçalo não quer que Soledade vá embora, que a deixe na fazenda, mas afastada de sua família. Montserrat concorda e encarrega a Bárbara de encontrar uma nova cozinheira, além de informar a Soledade sobre a demissão. Jacinto diz a Fernanda que Eduardo pediu para ela escrever para ele. Fernanda avisa que vai dar a carta a ele para que Soledade a envie. Eduardo se instala em seu novo quarto e lê uma carta de Gardênia dizendo que quando ele voltar, eles vão se casar. Eduardo diz para si mesmo que quando for grande vai se casar com Fernanda. Ao voltar da capital, Soledade encontra outra cozinheira em seu lugar e Bárbara a manda voltar para casa, deixando claro que foi uma ordem da senhora Montserrat e a proíbe de entrar na cozinha. Bárbara também ameaça a cozinheira e diz que se for se queixar com o patrão, seu filho sofrerá as consequências. Por telefone, Bárbara informa Artêmio que Soledade já foi eliminada. Liliana ouve a conversa pela extensão do telefone e fica horrorizada quando Artêmio ordena a Bárbara que mate Montserrat e se case com Gonçalo. Bárbara percebe que Liliana está ouvindo e prepara uma armadilha para a garota. Ela coloca drogas no quarto de Liliana. Montserrat vê as drogas e agora acredita que sua filha é viciada.
dizendo que ela deve deixar a casa. Liliana garante que somente os cigarros são dela e diz que eles estão em perigo. Para Montserrat, o perigo é Liliana. Montserrat telefona deixando um recado para que o marido volte para casa e em seguida vai para o oxigênio. Soledade conta ao Padre Bosco que graças a Bárbara já não é a cozinheira da família Elizalde, pois o senhor Gonçalo só ouve a opinião de sua assistente. Também diz que Eduardo foi estudar na capital, mas vai trazê-lo de volta. Fernanda entrega a carta que escreveu para Eduardo a Jacinto para que ele dê a Soledade. Bárbara asfixia Montserrat com um travesseiro. Liliana pensa que sua mãe está fingindo dormir e diz que ouviu os planos de Bárbara. Bárbara ouve e sai do quarto sem ser vista. Depois volta fingindo preocupação e perguntando a Liliana o que fez com sua mãe. Gonçalo chega ao quarto e Bárbara diz aos dois que Montserrat está morta. Liliana parte para cima dela e a chama de assassina.